2 bebês estão isolados na unidade de terapia intensiva do Hospital de Clínicas de Uberlândia. Eles contraíram uma bactéria que pode causar infecção generalizada. Outras 11 crianças também estão em observação. Um dos bebês tem 15 dias e o outro 1 mês. A chefe do setor de serviços de neonatologia, Vânia Abdala, informou que os 2 passam bem. Eles estavam sendo tratados de outros problemas quando foi detectada a bactéria Klebsiella pneumoniae. São 2 crianças que tiveram a sua cultura de sangue positiva e a partir daí, em contato com o serviço de controle de infecção hospitalar, foram tomadas medidas para que nós pudéssemos ter controle absoluto da situação e que não acontecesse a possibilidade de que outras crianças pudessem ser contaminadas com essa bactéria. Por precaução, outras 11 crianças estão em observação na UTI neonatal. Uma equipe do Serviço de Controle de Infecções Hospitalares investiga como os bebês contraíram a bactéria. Nós estamos trabalhando nisso para detectarmos se existe algum ponto em que isso poderia justificar. Neste momento, nós não temos como responder esta pergunta. O diretor de Serviços Médicos, Eduardo Costa, garantiu que os casos mais graves estão sendo recebidos normalmente na UTI neonatal. Nós estamos recebendo crianças, tanto é que agora mesmo no hospital teve 2 cesarianas, essas 2 crianças têm vagas para elas, não tem risco de contaminação nenhuma, elas vão ser encaminhadas à unidade neonatal sem problema nenhum. Nós estamos trabalhando otimizando um processo de excesso de paciente dentro de um processo infeccioso, mas nós estamos andando em termos de rotina do UTI neonatal praticamente normal. É lógico, com uma situação complicada pelo excesso de paciente que surgiu nesse período. O diretor de Serviços Médicos do HC, Eduardo Costa, não descartou a possibilidade de pedir a transferência de pacientes para unidades de hospitais da rede particular, caso seja necessário. Ele disse ainda que não há um prazo previsto para que a situação na UTI neonatal volte ao normal. A Polícia Civil prendeu 6 homens suspeitos de roubar caminhões e máquinas agrícolas no Alto Paranaíba e nos estados de São Paulo e Goiás. A operação envolveu as Polícias Civil de Patos de Minas e de Uberlândia. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em vários bairros de Uberlândia. Segundo a polícia, os bandidos agiam no Alto Paranaíba e em mais 2 estados. Agiam na região de Patos de Minas, próximo a São Paulo e também Goiás. Abordavam o pessoal nas rodovias e nas fazendas, né? E deixava essas pessoas em cárcere um pouco até ter o tempo suficiente para conseguir fugir com os caminhões ou com as máquinas, né? Até mesmo passando para frente e não ser. Aí depois essas pessoas que estavam em cárcere eram libertados e era mais ou menos assim que era feito. 4 carros e uma moto foram apreendidos. A suspeita de que os veículos eram utilizados nos crimes. A polícia ainda não confirmou se os veículos foram roubados. Um dos presos, Dorinato Gomes de Oliveira, de 30 anos, é suspeito de envolvimento no assassinato de Lúcio Nogueira, delegado de Divinópolis. O crime foi há 4 anos na fazenda da vítima. Ele foi executado com vários tiros. Consta naquele evento que 2 bandidos, o Lício e o Dorinato, que foi preso nessa data, estariam à frente desse assalto. Ainda segundo a polícia, todos os suspeitos são de Uberlândia. Eles foram levados para Patos de Minas porque os crimes foram cometidos na região do Alto Paranaíba. O índice de criminalidade violenta em Minas Gerais nos meses de julho, agosto e setembro do ano passado caíram mais de 16% em relação ao mesmo período de 2009. Os dados foram divulgados hoje pela Fundação João Pinheiro. São caracterizados como crimes violentos aqueles que expõem a vítima a danos físicos e psicológicos, como tentativa ou homicídio consumado, roubo à mão armada e estupro. Durante o terceiro trimestre de 2009,
foram registradas no estado 14.352 ocorrências por 100 mil habitantes. No período equivalente de 2010, foram 12.055. Em Uberlândia, a redução foi de 7,5% da taxa média de crimes violentos. A Cargill vai investir 350 milhões de reais para construir uma nova fábrica de processamento de milho no Brasil. A nova unidade deve começar as atividades em 2013. A empresa planeja aumentar em 30% a capacidade de moagem de milho na América do Sul. O local da nova fábrica não foi divulgado. A empresa já havia feito investimento no ramo no ano passado, quando concluiu a expansão da capacidade da fábrica de amidos e adoçantes em Uberlândia. Foram gastos 197 milhões de reais para ampliar a capacidade de moagem da fábrica mineira, aumentada em 70%. O calor virou assunto nas ruas de Minas Gerais nos últimos dias e não é para menos. A temperatura média nas cidades do Triângulo está em torno dos 33 graus, um calorão. E se para algumas pessoas este tempo é um problema, para outras significa lucro. Tá difícil se esconder do sol nos últimos dias. O calor não tem dado folga. Muito quente, muito calor esses dias. Só Deus, né, quando mandar a chuvinha para refrescar. Se refrescar mesmo só se for debaixo de uma sombra. Ou fazer como Sandra, que deixa o ar-condicionado ligado praticamente o dia inteiro na loja. Faz uma diferença enorme, porque os dias andam bem quentes, né? E a temperatura bastante elevada, então a gente procura estar com um ambiente mais aconchegante, mais gostoso, mais tranquilo. Só que quem trabalha com as vendas de ar-condicionado ficou meio desanimado na primeira quinzena de janeiro. Choveu tanto que a procura caiu em algumas lojas de Uberlândia. Mas depois a situação mudou. Aqui, por exemplo, nos últimos 15 dias, os pedidos aumentaram 35%. É tanta caixa que já quase não cabe no estabelecimento. E mesmo apertados, os vendedores não se incomodam. Tenho brincado com o meu pessoal que de repente nós vamos fazer o atendimento na calçada, mas o que nós não podemos deixar de atender os nossos clientes nesse período, né? Os aparelhos variam entre 900 e 10 mil reais, preços que não atrapalham as vendas. Aqui elas subiram quase 50%. E se engana quem pensa que é só levar o ar-condicionado para casa. O ar-condicionado, ele precisa ser feito a manutenção pelo menos 2 vezes por mês do filtro. É simples de fazer, é retirar o filtro, lavar, secar e colocar ele novamente no local. É importante porque o consumo de energia aumenta se o filtro estiver sujo, porque com isso o equipamento vai trabalhar mais forçado e consequência disso, o consumo de energia aumenta. E faz mal para a saúde também. Muito mal para a saúde. E a temperatura continua elevada na maior parte de Minas no último dia útil da semana. Veja a previsão para amanhã no mapa. Sexta-feira de sol, mas há possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Minas. Nas outras regiões, dia parcialmente nublado e não deve chover. Em Uberlândia, Cascalho Rico e Abadia dos Dourados, a temperatura máxima chega a 34 graus, 35 em Vazante e Patos de Minas. Por causa das obras de duplicação da BR-050, amanhã às 2 da tarde, o trânsito ficará interditado durante 1 hora entre Uberlândia e Araguari. Depois desse período, haverá interrupções até a limpeza total da pista. Já está disponível na internet a lista dos aprovados no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. A matrícula para os cursos de Uberlândia será nos dias 7, 8, 9 e 10 de fevereiro. Em Ituiutaba será nos dias 7 e 8 de fevereiro. Para os cursos na cidade de Monte Carmelo, no dia 9 de fevereiro. E para os de Patos de Minas, no dia 10 de fevereiro. Para ter acesso à lista, basta acessar o nosso portal. O Carnaval de Abaiaté já é tradicional no centro-oeste de Minas e antes mesmo do início da festa, alguns setores começam a lucrar. É a cidade se preparando para receber os foliões. Em um dos hotéis da cidade já tem gente no ritmo da festa. 80% dos quartos já foram reservados.
O pacote para o carnaval custa entre R$ 480 e R$ 620 e inclui 5 diárias. Mais ou menos 2 meses antes do carnaval, a gente faz uma renovação, roupa de cama, toalha, já começa a preparar fornecedores para fornecer para o hotel mantimentos. A população quase dobra nos dias de festa. Nós temos 24 mil habitantes, chegamos a quase 50 durante o período do carnaval. Para hospedar tantos foliões, os moradores alugam as próprias casas. Eu ofereço 5 cômodos e a gente fica a família toda fica num quarto com a suíte. Um espacinho no apartamento custa R$ 250 por pessoa e é com o lucro do carnaval que a Márcia e o marido pagam as despesas das filhas que estudam fora. Une o útil ao agradável para mim, porque a gente vive aqui na casa os dias, dias de festa, que a casa vira pura festa mesmo, e além disso eu ganho dinheiro, né? Há 4 anos essa casa é alugada no período do carnaval, só que nesta temporada o valor do aluguel praticamente dobrou. É que com o lucro dos anos anteriores, os proprietários reformaram a residência, construíram uma varanda com churrasqueira e piscina. Agora, quem na festa passada pagou cerca de R$ 2.800 pelo aluguel, este ano vai pagar R$ 5.000. Em contrapartida, terá mais opções de lazer. Aqui os moradores saem de casa para dar lugar aos foliões. A família toda teve lucro. Uma boa noite para você.